Ora, estou aqui fora a ver a traseira da Urban com o portão aberto, está a chover. A vantagem disto é que, estando aqui por baixo, não apanhamos chuva. O sistema até está bem feito, a água escorre toda para fora. Deste lado ainda tenho o amortecedor da mala, original, mas já não faz grande força. Do outro lado tenho um pau a segurar a traseira, que é o que eu vou estudar para ver se consigo substituir, porque estes de origem são peças específicas que têm de ter esta peça de fixação, que faz conjunto com isto, e em cima a mesma coisa. Também tem uma peça específica igual. E tenho aqui o outro que tirei, está aqui. Isto é cravado e a peça vem em conjunto. Aqui a mesma coisa. Eu estou à procura de uns que sejam equivalentes ou talvez um pouco mais compridos, mas que sejam com a fixação mais usual que se usa hoje em dia, que é das bolas de 10 mm que se fixam aqui nos topos. E é isso que eu vou estudar agora. Um bom dia a partir de Vilar de Mouros. Umas nuvenzitas no céu, mas hoje está um dia de sol e temos aqui a Urban. Ora bem, aqui na parte da traseira para hoje temos que os amortecedores da mala já deixaram de funcionar há bastante tempo, portanto temos aqui um pau a segurar a tampa da mala. Enquanto o pau não se escapar, não me cai em cima da cabeça, mas isso não é satisfatório, portanto, o que é que se passa? Estes amortecedores estes amortecedores da mala já não funcionam, e tenho aqui o original, que é este, que, como se pode ver, não funciona. Não é suposto fazer isto com a mão, quer dizer que já não tem força nenhuma, quanto menos segurar a tampa da mala. Para substituir, vou experimentar este que comprei novo através da Autodoc. Não é feito para a Urban, é a 23, tanto que não há esse disponível. Este mais fininho é feito para uma Renault Kangoo. Vamos ver se resulta ou não, logo se vê. Comprei também estes pernos. Estes pernos são M8, portanto vai ser necessário, das duas opções, ou tirar estas peças daqui e colocar os pernos nestas peças e colocar no sítio original, ou arranjar outro suporte para fazer outra peça destas que leve aqueles pernos para fixar este amortecedor de mala, que supostamente, pelas descrições, isto devia de ser de 22 mm e isto devia de ser de 10 mm, mas não é. Isto é de 8 e isto é 18. Este é de 10 e aqui é 20 e qualquer coisa. Muito mais forte, como se pode ver. Muito mais grosso. A questão é que aqui nos originais isto leva 2 parafusos. Podia usar só um, mas vai colocar todo o peso num só parafuso. Não será mais adequado. Portanto, vou tentar arranjar uma peça de substituição para colocar o novo amortecedor, que seguro também aqui nestes dois apoios, e na parte superior mesma coisa aqui nestes dois. Para referência, fica aqui na imagem, se conseguir focar, a referência do amortecedor da mala, bem como esta referência da Ridex. Espera aí, não se consegue ver, vou colocar isto de outra forma, que já se consegue ver. Como disse, estes novos, mais finos, são para uma Nissan Cubistar ou uma Renault Kangoo, são o mesmo modelo. Mas eu vou colocar aqui também a referência no vídeo.
Ora, tenho aqui o amortecedor original e estão aqui as peças de fixação. Esta é a zona que fixa na carrinha e este ângulo é necessário para que o amortecedor possa rodar nesta peça. E esta peça? Esta peça são pastilhas de travão usadas que eu guardei só para reciclar e que estou a considerar usar para servir de base. O que é isto? Isso é um paquímetro. Para pôr aqui? É para medir. É para medir. É para medir. E isto aqui, estou a pensar usar esta peça em junção com um pedaço tem de botão. chapa de 3 mm Onde aí? para reconstruir uma peça nova de base. Em alternativa, também se podia usar um bocado de barra de 3 mm Vamos para fazer usar a mesma barra. Eu quero da mesma barra. forma. Vamos usar barra. Também havia a hipótese de usar um pedaço de cantoneira, mas não proporciona o ângulo que seria necessário. Ou então teria que se dobrar isto para fazer a curva que se precisa. Vamos fazer com o nova. Vamos fazer uma peça nova. Sim, vamos. Vamos! Com a minha ajuda? Sim, claro. Ora, isto são então pastilhas de travão usadas, provenientes de motas chinesas. Estas já estão gastas, já não têm material de travagem, mas a chapa que sobra, a chapa de traseira, tem os 3 mm que são necessários para ser equivalentes ao suporte original. Portanto, vou tentar usar estas peças como base principal e depois cortar estas orelhas que não fazem falta e fazer a furação consoante o que seja necessário, que são 5 cm de furo a furo, e soldar aqui a aba necessária com este tal bocado, também 3 mm, para fazer um suporte equivalente ao original, onde depois posso fixar o perno, que é M8, para poder fixar os novos amortecedores da tampa da mala. Vou começar por limpar o resto do material de travagem que ainda sobra nas pastilhas e também limpar a superfície para se poder soldar e trabalhar com isto. Convém ligar a eletricidade. Para este tipo de trabalhos, não se esqueçam de usar pelo menos uma máscara de proteção básica, porque este tipo de materiais não é bom para os pulmões. Usei um disco de desbaste para retirar a maior parte do material e depois um disco para retirar tinta, decapar tinta, para fazer uma limpeza final, para ficar mais brilhante. Esta zona do meio sai bem, porque também é material de travagem, sai facilmente, de forma a ficar assim limpa. Estes buracos não vão bater certo com os do apoio, depois vai ter que se fazer nova furação e estes são para tapar, mas a chapa está cá e é grossa. Com as peças limpas de tinta e de restos de sujidade, estou agora a fazer marcações para cortar os topos que não interessam. Estas badanas também podem sair. Esta é a linha central, que provavelmente vou usar para fazer a furação, que será mais aqui e ali. Eu tenho que definir ali. E depois provavelmente ainda posso ter que tirar aqui uns topos para isto poder encaixar no sítio da carrinha.
Como previa, a furação destes dois buracos não bate certo com o apoio que se pretende. Vai ser aqui e aqui. Então vou optar por primeiro preencher estes dois buracos com a máquina de soldar para depois fazer a furação nova. Prendi a pastilha no torno. Tem uma placa de cobre por baixo para tapar o buraco e para servir para dissipar o calor. E agora vou-lhe dar com a máquina de soldar. Aqui temos a pastilha antes de tapar os buracos e aqui depois de tapar os buracos. Ficam ali uns pontinhos, mas também não é importante. Vou agora retirar aqui esta fatia aqui em baixo, porque está a fazer interferência com a chapa na carrinha. E depois vou cortando conforme a necessidade, até chegar ao ponto onde eu quero. Com os furos tapados, peguei nesta peça, usei o original como modelo, encostei-o aqui e marquei os furos para depois experimentar na zona superior. Há aqui uma ligeira diferença deste lado, porque na carrinha também a diferença de distância entre daqui a aqui e daqui e ali é diferente. Daí a diferença nisto. Em seguida vou usar um pedaço de chapa de 3mm, ou barra, como quiserem chamar, e fiz 2 furos. Vou dobrá-la aqui ao meio e depois cortar para poder soldar aqui, fazendo a peça com a inclinação necessária para fazer o equivalente ao suporte original. Depois da dobra, corta-se aqui a meio e temos 2. Vida no campo, com as galinhas a cacarejar. Vamos lá soldar isto. Ora, a peça que eu cortei aqui para o lado de cima era um pouco curta, não tinha comprimento suficiente, então juntei aqui mais um pedaço de barra de 3mm em baixo para fazer a altura e juntei a ponta de cima, esta,
neste ângulo para ficar idêntico à peça original. Fui experimentar na carrinha a posição e bate relativamente certo. Portanto, agora vou concluir aqui a soldadura. Estou a usar a máquina FluxCore, mas até agora tem-se saído bem. Uso a barra de cobre na parte de trás, coloco assim e depois seguro com o alicate para ajudar a dissipar o calor para que não haja distorção na peça. E aqui temos o resultado da peça fabricada em relação à original. O ângulo é semelhante, as dimensões também. A diferença é que esta agora tem este perno metálico, que é seguro com uma porca de M8. Vou ver se consigo mostrar aqui. Ok. Leva este perno, onde vai agarrar o novo sistema de amortecedor. Já o experimentei na carrinha e encaixa bem. Teste de encaixe na carrinha. Só está encostado. Aqui nesta zona poderá ser necessário tirar um pouquinho da peça para que encaixe devidamente, mas tem um bocadinho de folga, por isso dá para jogar. Peça pronta. Coloco o pino, uma anilha e uma porca nylock com freio e aperta-se.
Aqui uma perspectiva geral do aspecto do amortecedor original da Nissan, com o seu suporte fixo, a borracha de apoio, esta borrachinha, e o parafuso, que já está um bocado oxidado. Em relação ao apoio novo que foi feito, um pedaço de plástico para servir de apoio e um parafuso sextavado M6x20. No outro topo a mesma coisa. Pode-se ver a diferença de espessuras entre um e outro. Aqui é verão de 10, ali é de 8. Aqui é de 20 e qualquer coisa, ali é de 18. Aquele é um pouco mais longo, porque eu pretendia levantar um pouco mais a traseira da mala. E o material pronto a montar, com novos parafusos em inox e anilhas também, anilhas de mola, tudo em inox. Com uma chave 10, toca a montar. Na carrinha convém corrigir as roscas e finalmente segurar as peças de fixação em cima e em baixo e aplicar o amortecedor. Neste caso tem também um pequeno freio que se fixa. E agora podemos ver a diferença entre o original esticado e o substituto, que ainda lhe sobra um pedaço. E já está a ficar de noite e isto não resulta. Temos um problema porque a mala está aberta, na parte de cima não dá para abrir muito mais, mas isto ainda continua comprido. Portanto, vou ter que retirar este pino daqui. Estou aqui por fora. Tirar daqui este pino e passá-lo aqui para baixo para ver se consigo que isto encaixe correto na altura que eu pretendo. Novo dia, novas peças. Alteração feita. Vou agora ver se isto encaixa devidamente e se faz o efeito que eu pretendia. A nova peça funciona, mas quando se aplica o amortecedor aqui, faz um efeito de dobrar esta peça. Falta aqui reforço. Portanto, vou adicionar uns triângulos aqui e aqui atrás para reforçar a peça. Cá estão as peças inferiores remodeladas. Prontas a aplicar, que é o que vai ser feito de seguida. Instalei e vou ter que retirar novamente porque esta peça de cima, ao fechar, bate aqui neste sítio, portanto isto tem que ir mais para dentro. Vou ter que retirar aquele degrau ali, este desnível vai ter que ir para dentro. Depois de vários testes, tira, põe, corta, solda, etc. Esta é a versão final que eu deixei ficar para a parte de baixo e este vai ser para a parte de cima. São na mesma feitos com restos de pastilhas de travão para moto, em que soldei a peça aqui no meio para ter o apoio do amortecedor. E este vai aqui para cima. Vou agora colocá-lo no sítio. Peça inferior instalada. Peça superior instalada também, com o perno fixo. Vou agora colocar o amortecedor. Em todas as terminações leva um pino de retenção, que é posto aqui, depois prende, encaixar a parte de baixo e também inserir o pino no sítio e o mesmo procedimento para o outro lado.
Com os amortecedores instalados e seguros, chegou a altura de retirar o pau de suporte. Funcionamento na parte superior. Passa, não bate, não toca em nada. Embaixo também é o mesmo procedimento. E aqui temos, ao fim de provavelmente uns 10 anos sem amortecedores de mala, finalmente tem uma tampa de mala que abre por si própria. Só falta agora arranjar o resto. Até à próxima!